Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu agora estou começando um novo quadro aqui no canal, que já faz algum tempo que eu vim anunciando que irei fazer, né? E agora finalmente vou iniciar, até aproveitando a inspiração por estar lendo este livro aqui do Led Zeppelin, né? Shadows Taller Than Our Souls, do Charles Cross, né? Que eu ganhei de um inscrito do canal aqui já faz algum tempo, né? Que é um livro bastante interativo, né? Aqui está a capa externa dele, digamos assim, né? Aqui a capa dele principal, e que traz as informações aí do contexto da formação da banda, enfim, e álbum por álbum, os bastidores, curiosidades, enfim. Então, nesse clima aí, eu escolhi o Led Zeppelin para ser a primeira banda para aparecer aqui e comentar com vocês brevemente aqui, trazer algumas curiosidades, né, que eu li aqui nessa biografia, não com a intenção de ser uma enciclopédia a respeito do álbum, né, não é nada disso, não estou aqui para passar todas as informações inéditas e mais precisas a respeito disso, mas para a gente bater um papo aí a respeito desse grande clássico do rock, né? E para fazer esse quadro, a condição é que eu tenha pelo menos uma edição em qualquer que seja o formato, em LP, cassete ou CD, seja lá o que for. E aí eu trago aqui para vocês, no caso do Led Zeppelin, eu posso fazer ela completa, né? E de tempos em tempos eu vou intercalando, né? Eu não vou trazer a discografia inteira comentada do Led Zeppelin na sequência, vou fazer álbum por álbum. E aí vou trazendo de outras bandas que eu também tenho os discos aqui, né? E aí assim a gente vai seguindo, de vez em quando também tá abordando mais esse aspecto, né? Eu falo bastante a respeito de colecionismo, aquisição, unboxing, compras de disco e tal, né? Formatos, edições. E também abordar um pouco essa questão agora musical de uma maneira mais direta, né? Então escolhi aqui o Led Zeppelin 1 e é sobre ele que eu estarei falando hoje. Eu tenho duas edições aqui que eu já irei mostrar para vocês. Então antes de começar esse vídeo, lembre-se, se você não for inscrito ainda, deixe a sua inscrição no canal, ative o sininho das notificações, que é muito importante para você estar recebendo tudo aí. Também seguir a página no Instagram para esse mesmo fim, também para curtir os conteúdos que eu posto por lá. E também deixe aí o seu comentário depois ao final do vídeo, deixe o seu like. Isso ajuda a engajar e tem uma discussão bem bacana aqui no canal, né? Você também pode considerar ser um membro por aqui. Então, sem mais delongas, né? Led Zeppelin 1. Uma das, sem dúvida nenhuma, ou auto-intitulado Led Zeppelin, na verdade, né? Ele não possui o número 1, mas conhecido aí como Led Zeppelin 1. Um disco gravado lá no início de 1969, né? E dos discos de estreia mais impactantes de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre as melhores faixas de abertura em discos de estreia, né, no qual eu falei aqui sobre a música Good Times, Bad Times, que abre esse disco aqui, e é um clássico absoluto. Led Zeppelin, sem dúvida nenhuma, começou com tudo, né? Não foi uma banda que demorou para engrenar, como outras, né? Até mesmo os Rolling Stones, que eu gosto bastante. No começo foi mais a questão de singles, de covers, etc. O Deep Purple com a sua Mark I era interessante, mas demorou para alcançar a fama. O Scorpions, etc. Não, o Led Zeppelin é daquelas bandas que estourou logo de cara, e estourou inclusive no mercado americano, né? Porque ele focou bastante nisso, conforme a gente pode ler aqui nessa biografia que já já eu vou falar com vocês com mais detalhes. Então Led Zeppelin 1 é o álbum, ou Led Zeppelin, álbum de estreia aí da banda Led Zeppelin, dos britânicos, do quarteto britânico do Led Zeppelin, formado por John Bonham na bateria, né, conhecido também como Bonzo, John Paul Jones no baixo e nos teclados, e Robert Plant nos vocais, e é claro, Jimmy Page, o guitarrista, dono, líder da banda, e que produziu o disco, tá? Então ele, além de tudo, era produtor. Ele que antes de formar o Led Zeppelin já vinha de um grande contexto aí de um músico de estúdio bastante renomado, já havia feito parte aí de bandas como, por exemplo, The Yardbirds. Então ele era uma pessoa ali conhecida na época. O John Paul Jones tem um currículo bastante parecido, um músico de estúdio muito requisitado, inclusive chegou a gravar com os Rolling Stones lá no Their Satanic Majesty's Request, né? Fez alguns arranjos e tal. Então eles dois se encontraram primeiro, né? Formaram esse núcleo da banda, e depois, ao assistir um show de um grupo chamado Band of Joy, né? Muito conhecido ali no circuito londrino, no circuito inglês de shows ali, e eles tiveram conhecimento, principalmente o Jimmy Page, do Robert Plant, né? Se encantou pela forma como ele cantava, da forma como ele era um grande líder, um grande frontman e tudo mais. E também nessa banda tinha o baterista John Bonham, que também foi chamado para fazer parte desse grupo Led Zeppelin, que no começo atuou um pouco ainda como The New Yardbirds, né? E logo, pouco tempo depois de ter essa formação, se juntou para gravar em estúdio e fizeram lá o primeiro álbum do Led Zeppelin em 1969, que está em questão aqui. Então a formação da banda é essa, e basicamente
se manteve aí ao longo de toda a sua história, ao longo dos seus 9 álbuns de estúdio e tal, até o falecimento aí do John Bonham em 1980, com a mesma formação, sem nenhum tipo de mudança, né? O que é algo bastante significativo aí para as bandas. Mesmo bandas de vida curta costumavam ter mudanças de integrantes. Se bem ou mal, o Led Zeppelin conseguiu, apesar de todos os problemas que enfrentou, manter essa formação que vem desde deste primeiro álbum aqui. Todos músicos extraordinários aí, né? Enfim, não tinha como dar errado uma banda focada no blues, né? no rock and roll, e que depois foi se diversificando o som também, influências orientais. Aqui nós já temos bastante influência de blues, de folk, né? Enfim, e bastante plágios também, que é uma coisa que a gente vai discutir aqui, ou no mínimo apropriações indébitas aí, que vieram a ter um certo problema para a banda, né? Mas contextualizando é isso, essa é a formação da banda. Veio desses dois núcleos, né? John Paul Jones e Jimmy Page, músicos de estúdio, se reuniram e encontraram lá, basicamente, estou resumindo a história, é claro, Robert Plant e John Bonham, que vieram lá da Band of Joy, se juntaram e uma sessão jam mais despojada ali, né, antes mesmo de formar o Led Zeppelin, eles estavam lá com o John Entwistle, o baixista do The Who, e o Keith Moon, também baterista do The Who, e o Keith Moon foi quem sem querer acabou sugerindo o nome, né? Falou que essa banda do Jimmy Page tinha tudo para decolar como um balão de chumbo, né? Um Led Zeppelin. E aí ficou, e esse contexto foi levado para o artista aí, inclusive, que esse conceito, né? E aqui na capa nós temos justamente isso, né? Inspirado naquele dirigível, naquele desastre aéreo lá da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que estava fazendo um grande Zeppelin lá de chumbo, né? E que acabou pegando fogo no ar. Basicamente é isso que está representado aqui nessa imagem. Então o nome Led Zeppelin vem daí, né? Uma sugestão, mesmo que sem querer ali do Keith Moon, que acabou fazendo com que a banda adotasse esse nome, né? E realmente decolou como um balão de chumbo, e também, se a gente for parar para pensar, também implodiu, como foi o caso desse dirigível alemão aqui, mas esse é assunto mais para frente, né? Então o interessante aqui é ir ouvindo, escutando o disco, como eu mostrei para vocês aqui, eu tenho essas duas edições em CD, ir lendo essa biografia. Eu não sei se essa biografia saiu em língua portuguesa, né? Eu estou lendo ela aqui mesmo em inglês, e ela tem aqui os capítulos, né? E aqui nós temos uma imagem dos membros da banda na época, né? Bem novinhos ainda. E aqui nós temos um livro bastante interativo, né? Então aqui, por exemplo, ele traz como seria lá os singles, né? O LP, os 7 polegadas, os 10 polegadas de divulgação lá do primeiro disco do Led Zeppelin, né? Então aqui nós podemos puxar e temos o disquinho aqui dentro exatamente como foi na época. Então os singles de divulgação eram Baby I Gonna Leave You e Dazed and Confused. Dazed and Confused, que é uma banda de um compositor, se eu não me engano, americano, agora eu não me recordo ao certo, mas uma música já, de certa forma, já tinha uma certa estrada, né? E o Jimmy Page ouviu isso, adaptou e tal, e tocava isso desde a época do Yardbirds, né? E aí ele trabalhou melhor e formou essa música aqui, que depois viria a dar problema com direitos autorais, assim como Baby I'm Gonna Leave You, que tem aqui, né? Que é uma música originalmente da Joan Baez, né? Que é uma cantora aí, se eu não me engano, folk também americana, que o Judas Priest também regravou a música dela no álbum Sin After Sin de 1977, que é Diamonds and Rust, só que o Judas Priest atribuiu os créditos a ela, né? Coisa que o Led Zeppelin não fez. Fez poucas modificações ali, não o suficiente para tirar o rótulo de um plágio, de uma cópia, e acabou que depois teve batalha judicial em torno disso, e hoje a banda tem que acreditar ela tudo, né? Eu tá até deixando um link no card aí de um canal muito bacana que fez um vídeo falando sobre algumas questões dessas músicas do Led Zeppelin, inclusive do Led Zeppelin 1, do disco Led Zeppelin 1, que veio a dar problemas de direitos autorais, e hoje a banda tem que acreditar terceiros nela, né? Mas basicamente aqui é isso, selo da Atlantic, né? E o livro traz aqui, ó, imagens de época, né? Aqui o Led Zeppelin, uma propaganda para Atlantic Records, que foi a gravadora que acolheu eles, né? Graças aí à mobilização do seu empresário Peter Grant, né? Que é uma figura muito importante. E tem aqui também um cartaz, um festival na época em Seattle, né? Então a gente vê que o Led Zeppelin, ele logo desde cedo mirou no mercado americano, né? E acertou em cheio. Tanto que o disco ele foi gravado nos Estados Unidos, né? Ali nas mediações de Hollywood, e foi feito de maneira muito breve, né? Coisa de 2 semanas, mas o tempo corrido de estúdio não passou de 30 horas, eles gravaram isso. Logo alcançaram um disco de platina, vendeu 1 milhão de cópias nos Estados Unidos,
alcançou platina também no Reino Unido e fez um sucesso muito grande, se tornou uma banda muito requisitada aí no circuito de shows, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, que era o que a banda já almejava desde o início, né? Inclusive Jimmy Page brincava com a sua namorada, né? Que às vezes acredito, pelo que diz aqui na biografia, né? Ficava dando a entender que a carreira dele não estava engrenando, ele era um grande músico de estúdio e tal, mas quando se tratava de bandas ele não conseguia decolar. E aí ele falou que ia fazer a última investida, e essa última investida foi o Led Zeppelin, e deu muito certo, né? Então o Jimmy Page ele foi muito visionário, ele tinha aqui no primeiro álbum controle total da banda, né? Tanto que o Peter Grant aqui tem alguns casos que basicamente mandou o John Bonham baixar a bola, porque o chefe era ali o Jimmy Page. Claro que com o tempo eles foram se acostumando, foi tendo uma sintonia maior entre eles, mas não é segredo para ninguém de que o cara que estampa a capa aqui, o Jimmy Page, é o grande cara da banda aí, sempre foi, né? E ele produziu o álbum, e aí foi lançado aqui o Led Zeppelin auto-intitulado, que contém 9 canções, né? Good Times, Bad Times, como eu falei, uma das melhores canções do Led Zeppelin, uma música perfeita, maravilhosa aqui. Cara, o baixo do John Paul Jones eu acho ele tão subestimado, porque os músicos são fantásticos do Led Zeppelin e acabam não se falando tanto. Bateria do Bonham, enfim, tudo perfeito, né? Baby I'm Gonna Leave, como eu falei, é uma música mais cadenciada, mais lenta, baladinha e tal, e que é uma música basicamente roubada da Joan Baez, depois veio dar problemas para a banda. Tem também You Shook Me, que é uma música interessante, mas não é das minhas favoritas aqui. Dazed and Confused, que ao vivo ela se torna algo ainda mais grandioso, né? Os números ali, os improvisos do Jimmy Page, é uma grande canção também, que também é um plágio aí que deu problema ao Led Zeppelin, já vinha sendo cantada aí desde a época do Yardbirds. Your Time Is Gonna Come, que é uma música muito boa também, muito agradável aqui, e que eu gosto muito desse disco. Tem Black Mountain Side, também é muito boa. Communication Breakdown, que talvez seja a música mais rock and roll, mais porrada, mais direta aqui desse primeiro disco, que certamente tem que estar em qualquer coletânea, em qualquer playlist aí do Led Zeppelin, né? O vocal do Robert Plant aqui com um destaque muito grande, né? Também as músicas I Can Kid You Baby e How Many More Times. Então basicamente aqui tudo isso é destaque, todas essas músicas são muito bem trabalhadas em todos os sentidos. Afinal de contas a gente está falando de uma banda ali que tinha caras que já eram veteranos na cena, né? Alguns mais na parte técnica de estúdio, o John Paul Jones muito inteligente nesse sentido dos arranjos também, o Jimmy Page sabendo tudo de produção, com uma vasta experiência trabalhando com gente famosa aí do ramo, e os outros dois caras que também nesse ponto do show, né, da performance, eles, digamos assim, tinham mais experiência por ser lá da Band of Joy, né, o John Bonham e o Robert Plant. Tudo isso combinou aqui. O Led Zeppelin criou algumas músicas aqui e outras tiveram uma certa inspiração. E no caso dessas duas que eu citei aqui, como por exemplo Baby I'm Gonna Leave You e Dazed and Confused, realmente foi basicamente um plágio, tanto que o Led Zeppelin veio a ser processado e perdeu essas músicas. Mas pra mim, sem dúvida nenhuma, o veredito que eu dou aqui ao Led Zeppelin 1 é que ele é, sem dúvida, um dos melhores discos de estreia de todos os tempos. Se alguém disser aí que é o melhor disco de estreia de uma banda de todos os tempos, o mais impactante e tal, eu tendo a concordar com essa pessoa, né? Talvez eu escolhesse outro, mas não há nada de absurdo nisso. Esse daqui, sem dúvida nenhuma, está na primeira prateleira do rock. Eu acho que é um dos melhores discos da carreira do Led Zeppelin também, embora um dos discos que vai vir aí à frente é um dos meus discos favoritos de todos os tempos, não só do Led Zeppelin, mas esse daqui é um grande trabalho. Claro que a banda tinha muito mais a amadurecer ainda, né? Talvez fazer discos sempre teve essa questão dos roubos de ideias, né? De acordes, de letras de música e tal presente, né? Mas aqui eles acabaram que avacalharam um pouco e foi gravado em pouco tempo, sabe? Meio que no improviso mesmo. Então acho que por isso que ele não é ainda um álbum ainda mais grandioso do que poderia ter sido. Mas eu gosto muito aqui, principalmente por Good Times, Bad Times, Baby I'm Gonna Leave You, Dazed and Confused, Your Time Is Gonna Come, Communication Breakdown e I Can Kid You Baby. Então basicamente eu destaquei aqui 6 das 9 músicas, mas as outras 3 que eu não falei também são muito boas, não tem nenhuma música aqui que te dá vontade de pular nem nada, né? Então não é à toa que ele logo fez um grande sucesso e platinou nos Estados Unidos e platinou no Reino Unido, entre outros países, rendeu grandes turnês e viria a fazer com que a banda lançasse outro disco de estúdio aí, né? Pela Atlantic Records, que com certeza descobriu uma mina de ouro aqui, a gravadora nessa banda. Ainda em 1969 que eles vão lançar o próximo, que vai ser assunto de uma próxima ocasião aqui no Discografias Comentadas, né? Então comecei aqui com Led Zeppelin 1, as edições que eu tenho aqui são bastante simples, né?
Essa aqui é uma edição nacional que eu peguei usadinha aí de um colecionador, né? Já tá bem surradinha, mas toca muito bem, né? O encarte ele é bastante simples, ele tá até bem amarelado aqui, ó, ele abre ao meio. Basicamente não tem muitas informações, a qualidade de som é legal. E eu também peguei depois essa edição aqui do Led Zeppelin, daquelas edições duplas da Atlantic, né? Então ele é aqui edição de Gisleve, e eu deixei o encarte solto aqui no meio para facilitar e esqueci disso. Vamos pegar ele aqui, ó. Então nós temos aqui o encarte já mais trabalhado, basicamente traz imagens, né, fotos das sessões de gravação, dos shows aí que faziam parte desse contexto do Led Zeppelin, álbum de estreia. E como eu disse, ele é um disco duplo, né? Então ele tem aqui no disco 1 a gravação original, né, com as 9 canções conforme saiu na época, em 1969. Aqui, ó, da Atlantic. Então, conforme vocês podem ver, aqui no meio tem uma foto dos caras da banda. Aqui está o disco 1, que são as canções originais. Eu recomendo bastante quem puder pegar essa edição aqui, porque ela realmente é muito interessante. E o disco de bônus também traz coisas muito legais, porque é uma das primeiras performances ao vivo aí do Led Zeppelin, né? Capturando uma energia muito boa da banda. Tá aqui o disco 2, né? Que foi gravada lá no Olímpia, em Paris, no dia 10 de outubro de 1969. Então aí, pouco tempo, poucas semanas, poucos meses depois do lançamento do Led Zeppelin 1, né? O álbum de estreia da banda aí. Então aqui tá também o verso. Então essas são as duas edições que eu tenho. Esse disco eu não tenho ainda em LP, mas é claro que eu pretendo pegar em LP também. O Led Zeppelin é uma banda que toca muito bem nesse formato, né? Então basicamente era esse o vídeo, né? Eu pretendo fazer essa série de discografias trazendo um disco aí, um pouquinho de curiosidade, talvez a maioria delas vocês já saibam, um pouquinho do contexto, até baseado aqui na biografia, mas eu não quero que o vídeo fique muito extenso, muito longo também. Não tenho a pretensão aqui de dar uma aula a respeito do Led Zeppelin, a respeito do álbum, né? Talvez esses vídeos sirvam também para redescobrir alguns discos que você coloca aí para ouvir, e principalmente que você comente, discuta aí se você concorda comigo que é um dos melhores álbuns de estreia de todos os tempos. O que vocês acham aí que foi a fórmula do sucesso do Led Zeppelin aqui? O que você pensa a respeito desses plágios, dessas cópias descaradas do Led Zeppelin no começo de carreira? Então é mais pra gente trocar uma ideia a respeito de um disco, né? Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 aqui para esse disco, vamos estabelecer isso, né? Sempre que eu fizer um vídeo de discografia comentada, eu coloco uma nota de 0 a 10. Led Zeppelin, álbum de estreia, eu daria tranquilamente uma nota 9 para ele, tá? Acho que tem outros dois que ficariam na frente do meu ranking, mas ele, sem dúvida nenhuma, é um disco quase perfeito aí, né? Talvez não foi porque foi gravado da maneira como eu descrevi aqui para vocês, e que tinha tudo para ser um desastre, né? Até porque eles estavam longe de casa gravando, os caras tinham acabado de se conhecer, pouco tempo de estúdio, né? Com vários problemas judiciais que vieram depois à tona aí, né? Em relação às músicas que eles compuseram ou se inspiraram, mas mesmo assim eles colocaram aí nas vendas, né, nas lojas, um disco espetacular que platinou rapidamente em vários países e até hoje é emblemático, é lembrado como um dos melhores discos de estreia de todos os tempos. Então, magnífico aí, Led Zeppelin 1, para estrear esse quadro. Essas são as minhas duas edições. Obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Lembre-se de deixar o seu comentário para a gente interagir a respeito disso. Sugestões, enfim, quais discos vocês querem ver por aqui, né? Se estão gostando ou não, dá esse feedback também deixando o like ou dislike. Caso você tenha gostado ou não, não tem problema nenhum, mas é interessante saber o que vocês estão achando a respeito dessa nova série. Também seguir a página no Instagram lá e considerar ser um membro do canal caso você queira. Obrigado quem assistiu até aqui e até a próxima.